Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você. E eu sou Euri Benevento. É o seguinte, ó, estamos aí 2 semanas sem ter o episódio. Olha só que tristeza, né, ficar sem Terça Nobre. Mas tivemos aí algumas coisas pra resolver, não pude vir gravar o podcast. O Anderson tava me esperando aqui nos bastidores do estúdio, pode vir. Inclusive, durante o programa eu vou contar um pouquinho mais aqui sobre o estúdio Pode Vir. Se você quiser fazer o seu podcast, você que tem vontade de gravar um podcast, esse é o lugar, hein? @estúdio Pode Vir lá no Instagram, segue lá, pergunta pra galera como que funciona, preço, tudo certinho, que você vai ficar bem informado e você vai poder gravar seu podcast aqui. Durante o programa eu vou explicar melhor sobre isso. Então, como eu dizia, né, meu amigo Anderson estava me esperando, não pude gravar aqui por essas 2 semanas, mas estou de volta aqui com o Terça Nobre, agradecendo sempre a galera que me segue lá, @EuriBenevento nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, me segue lá, manda mensagem, pergunta pro tio Chicória, todo mundo, os fiéis escudeiros do programa que sempre falam comigo por aqui, então muito obrigado para toda a galera que acompanha a gente, né? E o Terça Nobre é o seguinte, a gente tá no episódio número 8 da 7ª temporada, né? Os episódios anteriores foi o episódio com o Mão Rosa, né? Que foi o nosso último episódio, que tem bastante visualizações, que é o nosso amigo Bilto, né? Que tá com um novo projeto chamado Mão Rosa, músico, compositor, contou várias histórias legais, inclusive tá rendendo bastante esse episódio, então se você ainda não assistiu, foi o episódio número 7, né? Dessa 7ª temporada. Teve também aquele episódio, né? Quantos quase você já teve na vida, né? Que a gente fica aquela pergunta, e se eu tivesse feito tal coisa, eu quase fiz isso, quase fui aquilo. Então é aquele episódio que faz a gente refletir, tem gente que gosta de ouvir esses episódios quando eu dou uns desabafos aqui no programa, né? Inclusive, a convidada de hoje, que eu já vou falar com ela agora também aqui no Terça Nobre, a gente tava conversando assim, nos bastidores, e aí ela até me perguntou, mas como que é o seu podcast? Eu falo, às vezes eu chego lá e falo da vida, às vezes quando alguém me pergunta eu falo dilemas da vida. Então ela veio aqui participar e me dando essa honra, né? Porque é muito bacana, tô muito feliz de receber aqui Selena Fortuna. Tudo bem? Obrigada. Prazer, Viu? muito obrigado por ter vindo aqui no Terça Nobre, Obrigada, porque você é uma convidada ilustre aqui pro programa. Eu tava até perguntando pra ela assim, como que eu te apresento? Aí são tantas informações que eu falei, vou pedir pra ela mesmo contar pra gente. Sabe o que eu acho? Quando você me fez essa pergunta, eu fiquei pensando, eu sou meio Forrest Gump, sabe? Sim. Cada época da minha vida eu tô numa pegada de alguma coisa, e detalhe, eu não sou de um signo de fogo que é aventureiro, eu sou aquela pessoa mais caseira, aquela pessoa que ninguém tira de casa e tudo acontece comigo. Sabe? Por isso que eu falo Forrest Gump. É muito essa pegada. Eu sou hoje, né, terapeuta holística. Eu trabalho com cartomancia só há 10 anos, mas eu leio carta há 37 anos. Fui professora a minha vida inteira, que é o que eu realmente gosto de fazer. Você não gosta do seu trabalho hoje? É o que eu realmente gosto de fazer, sou professora, gosto. E de tudo um pouco dentro agora da parte espiritual, porque foi um chamado, na verdade. Uhum. Né? Quando eu fui chamada para o programa, pode falar? Pode, bora falar pra galera que não sabe, né? Para os Paranormais do SBT, né? Era um programa que ia passar no Domingo Legal. E né? Eu trabalhava em 2 escolas. E na época já era o Celso Portiolli, né? Que apresentava, né? E eu trabalhava em 2 escolas, professorinha, numa escola japonesa chiquíssima, trabalhava na escola onde meu filho estuda até hoje. E aí, como eu lia cartas, uma vez apareceu, para complementar a renda, na verdade, naquela época, né? Apareceu uma moça em casa. Ela era uma moça totalmente diferente da que eu conhecia, mas enfim, eu não sou uma pessoa invasiva. Ela me fez algumas perguntas e aquilo parece que fez sentido para ela. E aí, um pouco depois, ela diz assim: você me ajudou muito e um dia eu vou ajudar você. Fiquei na minha, até o dia que eu recebo um convite para um teste de vídeo para o SBT, e a indicação minha para aquele teste era daquela moça que sentou na minha mesa. E eu descobri que ela era a diretora de produção do Discovery Channel. E aí eu pulei do meu jeito Forrest Gump de ser, das salas de aula, para uma necessidade absurda dos oráculos, porque as pessoas gostaram do meu trabalho e lotou. Caramba, que louco. Então, antes dos Paranormais, uma vez apareceu uma pessoa na porta. Sou cliente de agora. E de onde que a senhora me conhece? Eu escutei seu nome na lotação. Então eu acho que essa virada para a espiritualidade era tipo um toque-toque na minha porta e eu não queria.
Entendi. Eu não queria. Até que eu fui arrastada, abduzida. Quando eu fui parar nos paranormais, eu grudava unha postiça com super bonder, assim, pra conseguir atender algum projeto televisivo. Eu sou caipira. Você me conhece. Lá da rádio. Eu só faltei tremer pra fazer. Aí fui para lá. Quando começa a falar, ninguém nem percebe, né? Antes de entrar no ar, você tava lá toda nervosa. Eu falei, mas, né, vamos ver. Aí começou a falar pra mim, por que ela tava nervosa? Se ela Então, professora, paraninfa, milhões de anos, mas eu não sei. Parece que saber que aquilo é uma TV. E lá era louco, porque tinha, tipo, umas 60 pessoas, né? Entre câmera e tal, e fios que a gente tinha que tomar cuidado pra não tropeçar. E mais a pressão de você estar ali lidando com um programa que era um game show. Na época foi um grande, né? Em tese, o que é um game show? Você tem que ganhar, alguém tem que ganhar ali. Então você tem que concorrer com pessoas, fazer melhor do que pessoas. E eu, super low profile, eu todo dia eu rezava antes de ir, falava assim, Senhor, eu não quero ganhar esse programa, só não me deixa passar vergonha. Eu pedia isso, para não chegar e fazer um trabalho ridículo, eu não precisava ganhar. Eu só não queria deixar de dar orgulho pra minha família. Era motivo de chacota, algum tipo de coisa, né? E eu acho que ele fez o que eu pedi. Eu acho que ele ficou... Porque eu não passei zero vergonha. E até hoje eu escuto coisas legais assim a respeito. Mas quando você pergunta e pede pra eu me apresentar, eu acho que eu sou meio do mundo, entende? O que chega, eu gosto. Muito louco. Então, aqui no Terça Nobre, né, a gente tem um pouquinho de tudo, né? Porque, apesar de eu trabalhar na Rádio Vibe Mundial, aqui, assim, não tem aquela pegada esotérica da rádio. Então, às vezes, a galera que escuta o programa, às vezes não conhece também esse universo, né? Mais místico, mais esotérico, né? Eu até trouxe também um episódio aqui, eu trouxe o Pai Kleber, e aí teve muita gente que gostou, porque alguns assuntos que a gente não abordava aqui no Terça Nobre e não perguntava. Então quando ele vem, aí vem aquelas perguntas bem básicas mesmo, pra galera aprender mesmo como que funciona, como que é. Né? Muito a espiritualidade hoje, ela é uma medicação. Sabe por quê? Se você não tem uma fé, se você não acredita, se você não se direciona, do jeito que o mundo tá hoje, com as coisas que estão acontecendo, as pessoas se perdem. É muito difícil. Se você não acreditar em alguma coisa que seja mais forte do que a sua fraqueza, o que eu quis dizer, parece estranha a frase, mas é isso, que seja mais forte do que sua maior fraqueza, para poder te resgatar nos momentos de dificuldade, a pessoa pira. Eu sei porque eu, atendendo as pessoas como terapeuta e como oraculista, eu percebo um pânico generalizado. As pessoas estão em pânico, as pessoas acham que nunca vão ser amadas. Sim. As pessoas acham que vão ser demitidas no primeiro dia de... Tempo todo, né? Uma consulente minha perguntou assim, me deu um nome de uma pessoa, ele vai me deixar? Eu falei assim, tudo bem, mas você tá ligada que você não conhece essa pessoa ainda, né? Porque a pessoa é famosa. Entendi. Aí, ao invés dela perguntar, eu vou conseguir conhecer esse cara, depois eu vou conseguir namorar esse cara, ela perguntou, ele vai me deixar? Já vai pro medo de perder, Já vai pro medo de perder o que nem ganhou ainda. Entendi. Então, veja o que é esse processo mental que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Aí, na necessidade, ouvindo essas histórias, é que eu fui estudar. Fui estudar a cura da criança interior, fui estudar a questão da... Foi fantástico isso. A cura da criança interior foi um negócio que trabalhou muito, assim, dentro de mim, as coisas... O povo fala muito, né? Crença limitante. Né? Aquelas palavras que hoje tá muito na moda, mas isso é muito mais profundo do que uma expressão. E aí eu fui estudar para poder dar uma qualidade, né? Os meus atendimentos são de previsão de futuro, predição de futuro, e na sequência a gente pode embarcar numa parte terapêutica, sim. Porque as pessoas estão muito em pânico. Você tá em pânico? Acho que não. Quer dizer, em alguns momentos eu acho que sim. Nesse momento eu não diria que eu tô em pânico, eu diria que eu tô surtando, assim, tipo, querendo quebrar tudo, assim, tipo, no trampo, sabe? Não quero mais. Todo dia dá vontade de ir embora. Eu acho que é ruim quando você fica novo, assim, né? Mas acho que você não assistiu. Lembra de Uma Noite de Fúria, Um Dia de Fúria? Já. Você assistiu? Então. Eu acho que é essa a pegada. A gente pula do Forrest Gump pra Não, é que nem eu tava conversando aqui, teve um episódio que a gente fez sobre o Tinder, né? E um amigo veio, o Lucas De Rico, e a gente tava falando sobre isso, sobre como que a pandemia também deixou a galera meio surtada, assim, porque ficou tudo uma coisa, ao mesmo tempo que ficou aquele medo de morrer, aquele medo de não conseguir realizar projetos, realizações, veio, assim, um cansaço muito grande, porque depois que passou, e muita gente não conseguiu se adaptar de volta ao que era, né? Porque, assim, você teve ali um momento que
o mundo inteiro teve que se recolher dentro de casa, a galera não saía mais pra rua, não saía pra rolê. E aí, tipo assim, quando começou a voltar tudo, metrô muito lotado, os bares muito lotados, os restaurantes, qualquer coisa, qualquer lugar que você vai pegar fila. O metrô é um caos pra ir, pra voltar, lógico, tem momentos que você consegue pegar mais tranquilo, mas na maioria das vezes é sempre assim, é muita gente, é todo mundo correndo, é todo mundo sem paciência, você vai numa loja, as pessoas vão te tratar mal. Então, eu acho que essa volta, talvez a galera não conseguiu, a gente, não sei se estávamos certo nesse assunto, mas a galera meio que não conseguiu se adaptar de novo a isso. Então eu acho que é onde as pessoas estão surtando com mais facilidade. Tipo assim, antes você tinha uma paciência a mais. Ah, não, calma, não, semana, certo? Não deixa. Agora não, se me irritou agora, já surto agora, e já reclamo agora, e já brigo agora. Tipo isso, sabe? Não tem mais aquela paciência. Foi um estresse pós-traumático, né? Na verdade, todo mundo tá vibrando agora no estresse pós-traumático, porque não é 2 meses que vai curar a lambança que aquilo tudo foi, né? Porque Sim. as pessoas que são de ficar na rua, minha irmã, por exemplo, minha irmã é super da rua, do shopping, das coisas. Para ela foi uma tormenta. Eu sou uma pessoa de casa que para me tirar de casa precisa de uma petição judicial. Então para mim tava ótimo. A única coisa que me fazia sofrer era ver as pessoas sofrendo. Sim. Mas eu não tive agonia com a pandemia, não tive essa agonia que as pessoas têm. Tiveram. Mas sim, o mundo mudou depois disso. Eu percebo, a impaciência tá imperando e aquela coisa assim de eu não sei quanto tempo eu tenho, então se é pra ir pro lado bom, eu vou zerar a vida pro lado bom. E se é também pra fazer sacanagem, eu vou zerar a vida fazendo sacanagem bem rápido. Entende? Eu sinto porque eu percebi o caráter de algumas pessoas mudar depois disso. Talvez, acho que... Ou se revelar como era, máscara, né? Eu pensei isso, acho que talvez não era nem que... Tipo, ele mudou. Acho que ele era assim mesmo, a gente só não conhecia, Sempre foi, né? e agora meio que não tinha como não aparecer. Também tem essa sensação. Foi muito revelador, assim. E sim, tem o estresse pós-traumático. Eu fico feliz, porque como eu tô... Quer dizer, feliz, não, pelo amor de Deus, com essa tragédia, não é isso. Esse novo modelo de coisas me deixou mais confortável. Porque como eu sempre fui muito fofinha, muito boazinha pra falar as coisas... E aí eu falei assim, quer saber, eu vou incorporar a Márcia Fernandes daqui pra frente, eu vou falar, você tá doido? Você é louca? É já assim que vai ser. E aí eu ponho a culpa na pandemia, eu ponho a culpa na menopausa, eu ponho a culpa em alguma coisa, né? Entendi. Mas você falou que é professora também. E como que foi pra você quando os seus alunos começaram a ver você na TV? Então, Eles sabiam que você já trabalhava com isso? Ou foi uma surpresa pra eles? Foi muito pouco tempo que eu permaneci em sala de aula depois dessa fase de TV. Então, eu acho que eu fiquei mais uns 6 meses, uns 10 meses em sala de aula. E sim, eles ficaram muito, eles assistiam, eles marcavam com a família, trazia a família, perguntava os bastidores, porque muitas pessoas são muito céticas, né? Acham que aquilo tudo era tudo combinado e tudo mais. E não foi. Eu vou ser bem franca. Não sei quanto aos outros que eu digo, porque eram 16 participantes. Mas pra mim não foi nada combinado. Então, eu posso garantir nesse sentido. E aí as pessoas ficavam, nossa, mas então tem pessoas que têm superpoderes? Eu falava, todo mundo tem superpoderes, mas para algumas coisas eles vão pro lado espiritual. O que não é um medalhista olímpico que supera todos os seus limites? É uma pessoa que tem superpoderes na área dele. Verdade. Entende? Uma pessoa que é um palestrante, que move almas. Eu vejo hoje que tem uma palestrante, eu não sei se você acompanha, que ela é bem antipática, não sei se pode falar o nome, muito antipática. Só que eu gosto dela. A da vilania ali. Aquela coisa me traz alguma coisa que eu não sei explicar. É Cíntia Chagas. Sim. Não sei explicar direito o que aquela vilania me provoca, e algo me diz que aquilo também não é tão real quanto tá ali. E eu acho que essa pessoa, ela é a melhor no que ela tá fazendo. Então, ela tem superpoderes, porque xingando todo mundo, ela lota lugares e fala assim, você chama como? Jennifer? Credo, que cafona. E lota os lugares. Então, assim, todo mundo tem superpoderes. E aí, eu até falo também, às vezes, sobre alguns políticos. Esse eu não prefiro. Eu prefiro não citar nomes, até para não ter problema mesmo, até porque é muito difícil. O povo sempre vai para um lado, vai para outro e dá briga, né? Então, tem alguns políticos no Brasil que têm um poder de persuasão muito forte e convence as pessoas só no falar, mesmo que não faça nada depois, mas a galera compra o discurso, né? Então a gente vê muito isso, e é bem isso que você falou na questão de algumas pessoas que têm aquele poder de convencimento, que fala e você acredita, até quando vai vender alguma coisa. Então,
é uma espécie de poder mesmo, né? Porque não é qualquer um que consegue falar. Porque eu lembro mesmo quando tava conversando assim com alguns amigos e eles estavam falando sobre podcast mesmo, que eu tenho feito esse podcast aqui, já tá indo pro 5º ano que a gente tá fazendo Terça Nobre aqui. E algumas pessoas vieram no começo e falaram assim, vou fazer um podcast também. Mas aí eles achavam que era só chegar e começar a falar. E teve gente que começou a fazer o podcast. Mas aí não sustentou, porque fez 1, 2 episódios, no terceiro já não tinha mais aquele ânimo pra fazer. Porque é um negócio que você tem que gostar de fazer também. Você tem que querer fazer, você tem que querer fazer dar certo, né? Então eu acho que passa por essa parte também. Tipo assim, aquilo que você tá fazendo, aí se você se aperfeiçoa naquilo, se você busca uma qualidade ali, é onde eu acho que você começa a desenvolver os poderes, Os né? superpoderes, mas é isso, que nem quando se alguém chama você para fazer um podcast, é o seguinte, são 20k que você vai ganhar por mês para ir lá, é uma coisa, você pode odiar o podcast, você pode odiar o microfone, tá? Você vai fazer porque você tem conta para pagar. Agora, você apostar num sonho, começar do zero, e mesmo não querendo, não tendo aquela coisa de ser o melhor a princípio, mas querer ser o melhor do que ontem, melhor no dia seguinte do que você foi ontem, mas não o melhor entre os melhores do podcast. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso muito inspirador. E a fé faz da gente uma exceção. A fé é a sua capacidade de repetir as mesmas coisas sem nenhum resultado, acreditando que você vai conseguir. E aí lá na frente você vira a história da sua família. Você é a pessoa que vai pisar no lugar mais alto, no lugar mais longe do que toda a sua história, o seu histórico familiar já pisou. É a fé. Nossa, muito bom, hein? É louco, não é? E a gente precisa disso, nos tempos como hoje. Esses dias eu tava vendo um negócio da África, meu sonho. É ir pra lá. Cuidar daquelas crianças lindas. E aí, alguém puxou meu tapete assim. Você sabia que pra ir, você precisa aceitar que os dogmas religiosos são um pressuposto para você poder ajudar? Você tem que catequizar. Você vai passar por cima da cultura religiosa daquelas crianças, para elas receberem um prato de comida, elas têm que aceitar Jesus, não aceitar você. E o Jesus que tem dentro de você, a sua hipocrisia religiosa. Caramba. Quase infartei. Meu sonho por água abaixo. Mas me aguardem, vocês vão ouvir falar de mim. Vai mudar. Mas, ó, no programa de hoje, a gente também, conversando nos bastidores, a gente pensou num tema, né, pro programa de hoje, até porque quando você recebe os convites também, acho que a galera bate muito nessa tecla, né, de querer perguntar do programa, de querer perguntar dos seus trabalhos, né, então hoje a gente falou, vamos fazer um bate-papo diferente, até por sugestão sua também, né, então a gente escolheu um tema que, como que eu falei em episódios anteriores sobre aquelas coisas do Tinder, pessoas que se conhecem ou não, e como aqui no programa eu sempre falo muito sobre isso, sobre dilemas da vida, coisas que aconteceram, não só comigo, mas com pessoas também, com relacionamentos que às vezes são conturbados, coisas que acontecem, e aí às vezes eu escuto essa frase, eu também já tive momentos da vida que eu pensei nessa frase, e é uma coisa que eu acho que a gente escuta toda hora, você também com certeza, com o pessoal que vai se consultar com você, deve chegar com essa frase, que é aquela coisa assim, por que eu não dou certo com ninguém? Então a pergunta, o tema desse programa é essa. Por que eu não dou certo com ninguém? Não eu ri somente, mas essa pergunta é feita por muitas pessoas. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, e com toda a sua experiência também. Eu vou jogar um outro questionamento. Passar umas dicas pra galera. Um outro questionamento em cima disso. O que você acha de não dar certo? O que significa não dar certo com ninguém? Porque assim, existem pessoas que sempre vão estar acompanhadas. Eu fui uma delas. Eu nunca fiquei solteira. E me achava. Só porcaria. Aí tem aquela história do dedo podre. Não, aí você escolhe, porque isso, o seu padrão de vibração é tão baixo que você enxerga só o que tá aqui. Quando você leva o seu padrão, você vai enxergar aquilo que combina com você. O duro é quando você fica num quadradinho, se encaixando ali, procurando se encaixar no universo do outro, porque você não se encontrou totalmente na vida. Então, assim, por que eu dou errado? Por que eu não dou certo com ninguém? Precisa ver o que você entende por dar certo ou não. 10 anos, 20 anos de casamento. De que jeito? Eu dei certo com alguém. A que custo? O que você tá perdendo? Ou o que você tá tirando de alguém, né? Porque a gente sempre pressupõe ali o mocinho e não o vilão. O que você tá tirando de alguém? O que você tá sugando de uma pessoa para ficar do lado de alguém que você não gosta, porque tem vantagens ali? Então,
definir o não dar certo é bem importante. Tentar entender o porquê que você acha isso e a outra parte é o que você acredita, né? É você dar certo com você, né? Porque começa por aí. Se você não consegue se dar certo com você mesmo, não tem muita saída. Você gosta de ficar sozinho? Eu moro sozinho, né? Mas você gosta? Eu não tenho muita opção. Então, eu não sei, esses dias eu tô até vendo isso, assim, alguém tava falando assim, mas se você chega na sua casa e você liga a TV, liga o rádio, você faz barulho, é porque você não aguenta ficar sozinho. Você não consegue ficar sozinho com você mesmo. E eu sempre fiz isso. Eu sempre cheguei em casa e ligo a TV, acendo a luz, um monte de coisa. Mas assim, eu não sei explicar pra você se é porque eu não gosto de ficar sozinho. Não medo, mas assim, aquela sensação de que tem algum barulho em casa e você se sente, sei lá, parece que tá rolando um movimento também. Ou se é porque é mania. Eu nunca parei pra pensar nisso, mas quando eu ouvi isso eu fiquei preocupado. Que eu falei, caramba, será que eu não gosto então de ouvir meus pensamentos e tal? Porque eu falo sozinho, eu às vezes tô pensando alguma coisa, eu retruco. Mas eu acho que isso é problema de morar sozinho há muito tempo. Porque eu moro sozinho faz tempo, tipo, desde os meus 19 anos eu moro sozinho, tô com 35. Então, tipo, eu sempre, tipo, morei, eu ficava com essas coisas. Então, eu não sei te dizer, é uma pergunta que eu não sei te responder se eu E num relacionamento mais longo, mesmo. mais longo aí, que de repente começa a se intensificar, quando a pessoa invade seu espaço de forma a querer transformar algumas coisas em você. Claro que transformar o outro é coisa muito incrível, quando é bom. Né? Quando tira você da sua essência, como é que você... Sabe por quê? As pessoas falam assim, não dou certo com ninguém, mas tem que ver qual que é a parte errada da história. Quando a gente tem baixa autoestima, depressão, e tem algum diagnóstico de dificuldade de interação social, pela palavra dos outros, julgamento dos outros, a gente precisa entender se a gente não tá andando com muita gente besta. Entende? Sim, é importante. Porque a pessoa, na falta de poder te definir, porque não tem vocabulário suficiente para isso... tá vendo? Excêntrico. Por quê? Não sabe o que é, não sabe o que você vive. Entendi. Aí uma hora você desponta e as pessoas falam, nossa, que susto que foi. Então, claro, pra mim, eu tô te falando do meu ponto de vista da convivência com pessoas que eu cuido, né? Sim. Porque quando a gente para pra questionar a gente mesmo, aí a gente, né, dá uma... Mas assim, pensando muito, pra mim é assim, a pessoa querer se encaixar num sapato que não cabe nela pra poder estar de sapato. Ignorando completamente o quanto estar descalço pode ser favorável. Entende? Eu preciso, porque a sociedade espera que eu esteja, tô 10 anos solteira, e agora eu preciso me encaixar. Daí vai lá, encaixa no sapato errado, e não dei certo com esse, pula pro outro sapato. Não dei certo com esse. Quando a gente cura a gente mesmo, a gente vai no sapato certo. Entendi. Eu vi uma imagem uma vez de uma mexerica, assim, um gomo de mexerica encaixado num negocinho no dente de alho, assim, né? Tem no alho completo, mas tem um buraquinho e encaixaram uma mexerica certinho ali. Assim, não é porque você se encaixa que você tá no lugar certo. Exato. Algo do tipo, é muito isso com o que você falou da questão dos sapatos, né? Então, eu acho que, assim, às vezes a gente busca, né, se encaixar em lugares que a gente não cabe, pra responder alguma coisa, pra provar alguma coisa pra alguém, pra né? Pertencer a algum lugar. Pra pertencer, acho que a palavra certa é essa, é pertencer. E às vezes quando você tá num relacionamento meio conturbado, né, e acho que você começa a perceber que algumas coisas não são legais, que nem você falou, algumas coisas te incomodam, algumas coisas... você vê que não é aquilo que você buscava, e não é nem questão física, não é questão pessoal, assim, eu acho que na convivência você começa a perceber detalhes que quando você tá no começo, assim, apaixonado, gostando, você não consegue perceber. A questão da paixão, né, que ela joga substâncias no cérebro da gente, né, ela cria um transtorno bioquímico, né, que é associado, inclusive, à utilização de drogas. Caramba. A gente tem, quando você tá apaixonado, você não sente taquicardia, barriga gelada, acaba a fome, mão molhada, se a pessoa não vem, você parece que vai morrer. Né? Tipo, você fica, né, e você... na dependência mesmo. Isso, né? Então quer dizer, quando você tem uma paixão, por exemplo, a gente nem pode falar muito pela pessoa, porque ela tá meio doente, a pessoa que tá apaixonada. Tá cega, né, que a gente fala, a pessoa ficou cega. E esse doente não é ruim, entende? Assim, é como se falasse assim, você não tá no seu estado normal. Adolescente é doente, eles não estão no estado normal. Então, mas por quê? Por causa dos hormônios, isso gera um transtorno bioquímico neles também. E aí, o que eu acho interessante...
é que você, quando você vai aceitando tudo, você cria um espaço confortável para o outro ser abusivo. Quando você não aceita nada, você tem um gênio de cão, né? Já é dado como chá. Já é. Agora, a pessoa que aceita, a pessoa que se conhece, ela sabe o que ela pode aceitar e o que ela não pode. Não fica no extremo, não aceito nada ou aceito tudo e a pessoa deita e rola. Quando você se conhece, você fala assim, ó, você é palmeirense, não é? Qual que é o time Só que você um mais tem pouquinho, né? birra? Qual é o time que você, não sei se pode falar aqui. Pá, de boa. Os times que eu mais tenho birra, que você perguntou, é o São Paulo, o Corinthians. Aí você encontra uma grandes pessoa, rivais, né? se apaixona e a pessoa é roxa naquele time. Roxa. Pessoa desesperada. Claro que a gente não tá fazendo uma coisa superficial. Eu não vou ficar com uma pessoa porque ela é de outro time. Não. Mas aquilo foi muito intenso, muito intenso. A possibilidade de vocês terem brigas e discussões por motivos que não são justos com vocês é muito grande. Porque o que conta é quem você é para outra pessoa, o quanto ela te eleva como ser humano, o quanto ela te põe para cima, o quanto ela faz você crescer. Isso é bem importante, né? Porque a pessoa que faz você descer degraus para encontrar com ela, olha só que desserviço. Ou ela que suba para te encontrar, né? Então, existe uma possibilidade de não dar certo esse relacionamento por um motivo bobo. Igual eu vejo, porque eu quero morar no Brasil e a pessoa quer morar em outro país. A gente vai para Fernando de Noronha. Dá um jeito, sabe? Enfim. Se relacionar é difícil, né? Às vezes eu percebo também que tem gente, eu até já falei aqui no programa, eu acho que assim, às vezes o relacionamento ele tá numa situação complicada. Você sabe que as pessoas que estão ali, elas se gostam, até querer continuar. Mas aí quando começam essas brigas mais intensas, aí de vez de tentar conversar, que nem você falou, chegar num acordo ali, tentar entender o que tá acontecendo, a pessoa termina e começa um relacionamento com outra pessoa. Tipo assim, lógico, não imediatamente, mas de vez de tentar fazer dar certo aquilo que já existia, quando chega num certo ponto, desiste e vai começar do zero, mas assim, sem ter aprendido nada. Tipo, vai cometer praticamente os mesmos erros. É isso. Né? Hoje fala muito, né, do TDAH, hoje até isso virou um diagnóstico meio banal. Eu vejo como professora que muitas crianças não têm o diagnóstico, mas existe um laudo ali para que ela possa fazer prova sozinha, para que ela possa ter mais tempo na prova dela, para que as questões possam ser mais fáceis e pronto, falei. Para ter qualquer movimento diferente que a criança tem, já coloca como... coloca. Você não tem um amigo psiquiatra, você tem um padrinho, enfim, tal mesmo. Caramba. E o que acontece? Não imaginava. O TDAH, ele tá banalizado, mas agora eu vou fazer uma brincadeira com o TDAH, tá? Denúncias à parte. Eu vou fazer uma brincadeira. As pessoas hoje têm TDAH emocional para construir relacionamento. Não deu certo aqui, você não vai entender, você vai pular pro outro. Aí você vai pular... Quando você vai ver, você vestiu 1000 sapatos, chega no programa do Euri e diz assim, eu não dou certo com ninguém. E esse tanto de gente que você conheceu, né? Tipo isso. Por que não deu certo? Porque você não questionou as coisas mais importantes. E questionar o mais importante é saber quem a gente é. Eu sou muito por a gente saber quem a gente é. Aquelas perguntas do bate-pronto, que cor que você gosta, como você reagiria se alguém falasse isso, todo mundo para. Porque você não sabe exatamente, né? Você não tem certeza. Mas responde do seu namorado rapidinho. Perfeito, é isso. Rapidinho, porque a pessoa tá muito mais focada no outro do que em si própria. Mesmo, né? E relacionamentos aí que se tornam abusivos. Quando o outro percebe que você tá muito mais focado no outro do que em si próprio, pronto, deita e rola. O que a gente falou nesse programa, que eu tô usando muito esse programa do Tinder como base, porque esses assuntos estão vindo à tona de novo. Então, nesse programa a gente falou sobre isso, sobre as opções, as teóricas opções que as pessoas têm, porque assim, você tem um aplicativo ali para conhecer pessoas, eu falo do Tinder, mas tem vários outros, né, que o Tinder é um dos mais famosos. Mas tem um monte, e também a culpa não é do aplicativo, tá? Só deixando claro isso. As pessoas, elas vão olhar, não só nos aplicativos, mas na própria rede social. Tem lá o Instagram, tem um monte de seguidores que estão sempre te elogiando, te mandando, bonita, não sei o quê. E aí a pessoa tá ali, ela pensa assim, eu tô com esse relacionamento aqui, se acabar, tem aquela pessoa que vive me curtindo. Tem uma pessoa que uma vez eu conversei e ficou em aberto, não sei o quê. Sabe, parece que tem aquela sensação de que tem mais opções. Então, aquela velha frase, né, se você não quer, tem quem queira. Então, acho que fica
preso a essa situação de que tem mais opções, às vezes é uma falsa sensação, porque às vezes, por mais que nem você falou, tem um monte de pessoas que você saiu, mas que nenhuma te preencheu, nenhuma foi uma coisa profunda, foi tudo raso, né, relacionamentos rasos. E eu acho que essa falsa sensação de que você tem mais opções, eu acho que isso piora um pouco também a questão das pessoas tentarem insistir num relacionamento que tá difícil, mas você gosta, só que tipo assim, você fala, não, deixa quieto, vai, para de falar, se não mandar mensagem eu também não vou mandar, aquela pirracinha, sabe, não mandou bom dia eu também não vou mandar, aí no terceiro dia já não fala mais, aí já começa a conversar com uma outra pessoa, sabe, tipo, trabalhar com opções. Mas a sensação que dá parece que é isso. Então, você tem uma prateleira, né? Só que o problema é que a qualidade das pessoas que você vai... O próximo, né? O lema é amar o próximo, né? Próximo. Então, o próximo, às vezes, é pior do que o anterior, né? Na verdade, a gente... É complicado, ó. Sabe quando que a gente vai saber se sabe conviver com uma pessoa ou não? E não precisa sair por aí casando, nada disso. Quando você casa e você tem filhos, né? O filho é o quê? O filho vai fazer do seu casamento a melhor coisa do mundo, ele acaba com o seu casamento. Ele acaba. Quem sobrevive ao primeiro ano de idade de um filho, aliás, quem sobrevive à gestação da mulher, o homem que sobrevive à gestação da mulher, com as transformações de hormônio, com tudo isso. Quando você tem uma pessoa que você tem que se responsabilizar, e se você tá de ressaca, porque você bebeu a noite inteira, você vai ter que pegar o carro e levar de manhã para a escola. E quando você era jovem, não tinha nada disso, podia dormir até meio-dia, 3 da tarde. Quando você entende que você não é mais dona de você, aí você vai saber quem tá do seu lado, você vai saber quem tá contra você, você vai saber se você não tá contra você mesmo. Então, hoje, essa coisa tão rápida, é igual aqueles shorts, como é que... Eu proibi meu filho de ver o meu menor. Aqueles negócios que é assim, ó, os vídeos que vai subindo, como chama aquilo? Reels, né, do Instagram. No Instagram é Reels, no TikTok eu não sei o nome, mas é muito rápido, né? Você só sobe, quando se você não subir o vídeo, ele mesmo sobe sozinho. Né? Isso, quando você pensa que você começa a raciocinar naquela ideia, já vem outra, gente, o cérebro da gente não é uma coisa para triturar num moedor de carne. Aquilo é um massacre. Aí eu falei, meu filho não me deu ouvidos, lógico, aí eu peguei o mais velho, falei, você vai lá e proibiu, agora não vê. E virou meio que isso a vida afetiva também. Né, a escolha no Tinder, na prateleira, não deu certo, década de 70, até que a morte os separe. Eu lembro do meu pai dizendo até hoje, né, quando ele briga com a minha mãe, e a gente fica sempre contra ela, né, porque ela é que é chata. Como é que você aguenta, que não sei o quê? Antigamente a gente brincava assim, e ele falava, eu prometi pro padre, só largo da sua mãe quando a morte separar. Caramba. E isso é o quê? Não tem o dedinho, não tem aquela girada. Agora pensa 50 anos do lado da mesma pessoa. Se você não sabe quem você é. E aquela sensação do Raul Seixas, como as pedras imóveis na praia, eu vivo ao seu lado, sem saber dos amores que a vida me trouxe e eu não pude viver. Sensacional. E não dou certo com... Eu não ligo. Meus pais estão casados aí há 50 anos, eu já casei 4 vezes. Foram relacionamentos longos, graças a Deus, não foi essa coisa de pular de galho em galho, mas sim, e tô pronta, e pra mim é assim, se tiver hipocrisia, se aquilo não for verdade, mas eu faço todas as tentativas, não é assim, né? Você vai entendendo o outro, você vai deixando o outro entrar na sua vida e ver o peso da balança. Hoje, né? Porque eu fui dependente afetiva há muitos anos. Hoje eu entendo a frase, antes só do que mal acompanhada. Hoje eu entendo. Porque, que nem você falou, eu acho que quando a gente começa a abrir mão do que a gente gosta de fazer, a gente abre mão do nosso mundo para agradar a outra pessoa. Para estar com a outra pessoa. Assim, por um momento, isso pode dar certo no começo, porque, é que nem você falou, o começo é tudo legal, só que depois você começa a perceber que você tá se anulando, e você vai sentir falta de coisas que você gostava de fazer e depois não pode mais fazer, só que você se afastou tanto daquilo que depois, mesmo que você queira voltar a fazer, você não consegue mais, né? Então, eu acho que eu vejo muito isso também, assim, aquelas pessoas que começam a namorar e nunca mais falam com os amigos, e nunca mais se encontram com os amigos, não vão num jantar, não bate um papo nem pela internet, né? Hoje a gente tem tanta coisa, né? Tem WhatsApp, tem Instagram, tem várias maneiras de você conversar com alguém que não seja pessoalmente. Lógico que pessoalmente é mais legal, né? Você encontrar com um amigo, bater um papo. Mas às vezes não dá. Mas, tipo assim, tem gente que fica sem tempo até pra isso. E você percebe que a pessoa, ela dá prioridade pra aquele relacionamento. E tá tudo certo. Beleza, se a pessoa resolveu dar prioridade, ok. Só que eu acho que quando você abre mão de tudo,
não é legal, não é saudável, que nem você falou. Aí depois, quando você tentar recuperar isso, você já não vai ter mais. Porque as pessoas, elas vão desistir de você também, assim como você desistiu delas, né? E aí você tem que escolher se você vai pro herói, né? Pro herói da jornada do herói, aquele das pedras imóveis na praia, que fica assim, os amores que eu podia ter tido, mas eu fico aqui porque o padre mandou. Essa música diz: é pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu vivo ao seu lado sem saber dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Então, promete lá pro padre e tal, o padre tá sendo tipo uma figura que eu tô falando, né? Sim. Você às vezes promete pra você mesmo, você coloca ali padrões pra você. Ou você vira o herói dessa situação problemática, ou você vai pro lado da covardia. Eu continuo com essa pessoa e traio com todo mundo. É pior ainda, né? Quando você se torna um covarde, quando você perde a sua honra, quando você perde a sua dignidade, porque eu acho assim, traiu é perda de honra e perda de dignidade. E ninguém me convence o contrário disso. Porque você pode olhar pra pessoa e falar, não quero mais você. Mas é doente, a pessoa vai se jogar debaixo do metrô, ela vai falar assim, então você vai se tornar um traidor para que a outra pessoa não consiga entender e acabou o tempo dela. Não consegue terminar um relacionamento, mas tá ali com outra pessoa e levando aquele relacionamento da pior maneira possível. A gente fica num relacionamento tempo suficiente para sair dele como um herói. Se você começar a ficar mais, você vai sair de lá como vilão. E é isso que eu acho que as pessoas precisam ter lealdade com elas mesmas. Lealdade. Eu tenho um cérebro meio masculino pro amor. Mas ele sempre foi feminino. Só que não deu certo. Eu percebi um dia que pensar as coisas romantizadas, o outro em primeiro lugar, não sei o quê. Eu juro que eu gostaria de jogar futebol. Eu gostaria muito de jogar sinuca com um cigarro aqui, no canto da boca. Entendeu? Colocar o cigarro aqui assim. Nunca vi isso. Antigamente os caras faziam isso, colocar o cigarro aqui assim, ó. O cara é muito tiozão, você mete o cigarro no ombro aqui, assim. Meu pai guardava o cigarro aqui. Então, eu acho que eu daria muito certo, assim. Eu acho que se eu entrasse nesse... Porque meu cérebro se tornou meio masculino na incapacidade de administrar o feminino que é em mim. E com isso tem uma série de consequências. Você acaba sendo a pessoa que determina tudo na sua casa. A pessoa, você vai se masculinizando, e não estamos falando sobre machismo, nada disso. É que certos papéis, eles caem muito melhor para os homens do que para as mulheres. Se a gente pensar, pega um galão de 20 litros de água e vai pôr no filtro. Você vai dar conta muito fácil desse galão? Eu não. Então, essa divisão que o povo quer falar que não existe, existe sim. Existe de uma maneira natural mesmo. Natural. Né? Faz parte da natureza. Não é sobre você namorar menino, menino namorar menino, menina namorar... Não é nada disso. É sobre a biologia da gente e o quanto que isso, às vezes, é importante e interfere. E o nosso cérebro, né? Então, o cérebro feminino, ele é um cérebro mais fofinho, mais ameno, naturalmente, mais materno, naturalmente. E o homem, ele é mais direto. Reto para aquilo, e do ponto A ao ponto B. Na espiritualidade, tem uma coisa lá que diz, quando a pessoa é um homem feminino, ele tem uma mentoria feminina, ou seja, imagina que tem uma pessoa do seu lado, que é uma senhora, antepassada sua e tal, e aí ela te traz traços de delicadeza, de minúcia, de uma pessoa que percebe detalhes, que é essa natureza feminina, né? No meu caso, acho que puseram um troglodita. Então, é interessante a gente ver esses aspectos. E às vezes na relação também faz todo sentido você perceber isso. Perfeito. O paizão que leva na escola, que faz o lanchinho, que vai nas reuniões, e a mãe trabalha e fica o dia inteiro. E ela que dá castigo, ela que briga com os a filhos. Bruxa. É muito louco. Então, assim, a questão do amor, ele é do estar sozinho, pra mim tem muito a ver com o que você sabe sobre você mesmo. E até uma coisa que você falou também, e a gente vê que hoje também é tirado como coisa ruim, como, tipo assim, uma coisa que a galera, tipo assim, acaba tirando um sarro mesmo, e hoje se usa muito o termo emocionado, né? Então, tipo assim, você pega uma pessoa que era mais romântica, que nem na época que eu era mais moleque na escola, ainda tinha aquele negócio de carta. Eu lembro que você falou esses dias do papel de carta. Quando você falou papel de carta, passou um filme na minha cabeça, porque eu lembro que pra você escrever carta pra alguém, né, tinha um papel de carta, era mó bonitinho. Mas geralmente eram as meninas que escreviam pros meninos com papel de carta. Então, quando um menino aparecia com papel de carta, já era, falava, por que você usa papel de carta? Então, assim, mas o romântico, né, você ser romântico, você dar um ursinho de presente. Eu lembro quando eu era menina, assim, eu gostava de alguma menina, eu dava um ursinho.
Tipo, era uma coisa simbólica, assim, mas aquele ursinho com o coraçãozinho escrito te amo, essas coisas. Era Você é um peixes, presente. né? Eu sou de peixe. Peixes é romântico. Meio romântico. Você é. E hoje, assim, quando você fala de romantismo, né? A gente vê pouca gente falar sobre romantismo, e quando aparece alguém mais romântico, assim, pessoas românticas, ou que já querem, que nem você falou, que já começa um relacionamento e já querem ir mais a fundo, rapidamente, já é tratado como emocionado. E às vezes não é que a pessoa é emocionada, às vezes a pessoa ela tá se permitindo, né? Eu entendo que talvez seja ruim pra essa pessoa. Por exemplo, você tá começando com alguém, você não conhece direito a pessoa, mas você tá curtindo. Então, assim, por que você não pode se permitir viver aquilo que você tá sentindo, entendeu? Por causa do julgamento das outras Porque pessoas. é isso que acontece, porque aí se você se permitir, você vai ser julgado como emocionado. Às vezes a pessoa até tá curtindo, mas ela se assusta. Porque ela não tá acostumada, tá todo mundo muito raso. Tipo assim, eu vou ficar, se ela quiser ficar, eu fico também, mas se mandar bom dia, eu mando. Se não mandar, eu também não mando. Aí fica aquela coisa meio assim, às vezes quer viver um pouco mais, quer intensificar aquilo, mas pelo medo, pelos calos que a vida já trouxe mesmo, tá calejado por ter passado por isso outras vezes, fala assim, não, vou devagar aqui. Só que quando vem alguém se permitindo um pouco mais, tentando deixar acontecer com uma maneira mais profunda, aí é tratado assim, como emocionado, como isso é louco, é doido, ó, não tá no meu pé, já tá enchendo meu saco. Virou erro a coisa boa da vida. Virou erro. Porque é muito gostoso você flertar com uma pessoa e aquilo ir ali sendo aquela coisinha do charme e tudo mais. O que acontece? Eu tenho as minhas consulentes que me relatam coisas do arco da velha, né? Aí uma dessas aí, mas é tudo, a parte sexual, eles me contam detalhes por detalhes, às vezes eu faço cara de quadro. Você tá sabendo assim, até demais já. Eu fico assim, faço cara de quadro, vou fazendo assim na cabeça e minha cabeça dando um nó. Aí chega uma lá e me diz assim, você não sabe, ficaram paquerando-se ali e o cara se dando de gostoso. Ai, não, porque hoje não dá, porque hoje não sei o quê, porque o cara é famoso, tem um monte de coisa pra fazer. Quando eles saíram, o cara era um fracasso na cama. Ficava. Cada vez que... Eu vou falar. Não é? Seu público não é masculino? Também. Então, também é masculino. Sabe aquela pessoa que quando a outra pessoa tá começando a gostar, vira pra cá. Aí a pessoa tá começando a gostar, vira pra lá. Ai, agora, era como se fosse uma encenação. O ato sexual ali era como se fosse uma encenação pra ele mesmo. Não era pra ela ver. É como se ele tivesse um espelho aqui, como se ele tivesse ego puro ali. Um ego puro. No fim, é uma pessoa que não entendeu nada da vida. É uma pessoa que vai fazer isso com 500 pessoas e todo mundo vai ter a mesma impressão, né? Que agora a gente brinca, né? Quando fala dele, a gente fala a fraude, o fulano aquela fraude. E aí, na vida ali, nas redes sociais, enfim, com a profissão dele, todo mundo fica morrendo, se derretendo, achando que é o símbolo sexual. O cara é um traste na cama. Entende? Então, assim, as pessoas, elas estão fazendo o vídeo assim, ó, também no sexo. Rio sobe rápido. Né? Sobe e desce rápido. Vai assim. Agora, até pra isso, até pra coisa do sexual. Ai, também foi ruim com isso. No outro dia você tá com outro. Então, essa coisa de tudo ser muito descartável. E eu tenho visto homens corajosos virem com aquela prerrogativa de que querem uma família. Eu tenho sentido muitos rapazes quererem filhos e as mulheres não quererem filhos. Você sente também quando você conversa? Que medo é esse? Que drama novo é esse pra gente entender? Talvez um pouquinho daquilo que você falou agora, né? Quem sobrevive à gestação. Talvez tenha medo de... Porque, assim, tem gente que romantizou muito a questão da gestação, mas tem uma galera aí que vem e fala, não romantizem, porque não é conto de fadas. Aí, às vezes, a galera vem com esse medo por, talvez, tipo, perceber e conhecer um pouco da realidade. Falar, olha, você quer ser mãe? De conto de fadas. Legal, você vai ser mãe, só que você vai passar um perrengue ali. Então, talvez... Essa geração talvez tenha esse medo. E os moços, né, os rapazes que me procuram por leitura de cartas e tudo, eles querem, o sonho é ter filho. E aí a pessoa fica, não, porque eu vou estragar meu corpo, não, porque agora não é hora, não, porque primeiro minha carreira. E é óbvio que não dá pra gente julgar ninguém, que as pessoas, eu sempre falo, até falo pros meninos, pros meus filhos, o pequeno fala que ele não quer ter filhos, eu estou investigando essa situação, por que ele colapsou nesse sentido. Mas eu disse para ele o seguinte, você tem que fazer na sua vida aquilo que você vai ser bom naquilo. Se você não se sente bom como pai, se você não tem um instinto, se você não se sente
Não é pra fazer. Você não vai iludir uma pessoa de uma realidade que ela não vai ter. Antigamente, como eu falo, eu sou da década de 70. A gente tinha que cumprir protocolo, padrão. A mulher que fica... Minha avó, família de cigana, 13 anos tem que estar casado. Quando eu fiz 15, ela falou, você já tá em casa, você já tá pra titia. Eu, vó! Passou da hora. Então, não tem mais isso. Hoje em dia, a gente pode já transitar livremente entre algumas coisas, mas o que a gente tem que fazer é o que é verdade. A nossa verdade. Eu tenho consulentes minhas que são casadas com um homem, né? Hoje a gente tem muito esse trânsito aí do que o homem quer ser. Se ele quer ser o que ele é ou não é, e a mulher é a mesma coisa. Aí o cara tá lá, batendo cartão, sustentando, às vezes não, pagando as contas, não sei o quê. Não gosta de estar ali, porque ele tem um moço que ele gosta, que ele tá apaixonado, envolvido sexualmente. Por que não conversa? Por que não diz? Aí vai ficar enganando. O que elas me relatam? Um protocolo exigido pela sociedade. O que elas me relatam? Meu marido não me procura. Ele tem, ainda ele sente, eu não quero falar assim, ainda ele se sente atraído por mim e tal. O cara não sente atração e fala, não te procuro porque você é neurótica, não te procuro porque você se abandonou. Ainda joga a culpa a culpa que nunca foi, porque na verdade o que ele gosta de outra coisa. Então, se as pessoas fossem verdadeiras, haveria muito menos sofrimento. A gente meio que fugiu do assunto, né? Não, mas é isso. O Terça Nobre é isso. Inclusive, chegou um momento que eu quero apresentar uma pessoa pra você. E ele tá aqui só nos bastidores, ele vai conversar um pouquinho agora. Eu vou chamar aqui Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória, que é o momento esperado do Terça Nobre. Gente, tudo bom? A moça já se assustou comigo aqui. Ô, Roselena, que legal conhecer você aqui no nosso podcast, viu? Porque assim, eu já vi você na televisão, eu vi você no rádio também, porque eu sou do rádio, eu gosto de ouvir rádio, assim, eu tenho aqueles radinhos de pilha em casa, sabe? E assim, eu fiquei contente de ver você aqui no programa, viu? Eu fiquei contente também, obrigada. Ó, deixa eu te perguntar uma coisa, que eu assisti aquele programa lá que passava no SBT, né, dos paranormais. Eu fiquei pensando assim, como é que a pessoa que ganhou, que ficou ali, que você ficou em segundo ali, bem pertinho, né? E como é que você fez pra você pegar o prêmio? Que eles falavam que o prêmio era em barras de ouro, né? Você recebeu a maletinha? Nenhuma barra de nada. Porque você lembra que eles falavam que o prêmio era, acho que era, não sei se era 50 mil ou 100 mil em barras de ouro? Sim, eu preciso perguntar pra quem ganhou em primeiro lugar, né? Tem que perguntar pro Edu se ele viu a cara das barras. O segundo lugar também não era? Ganhar nada. Não ganhou nada de dinheirinho? Nada. Só ganhei bastante trabalho e... Ganhou um troféuzinho, pelo menos? Nem um troféuzinho. Mas devia ter, né, um troféuzinho pra você. Eu acho que eu merecia, né? Porra, gente, vamos fazer um troféu pra ela, porque não é falar que você foi vice-campeão do negócio legal pra caramba lá e não deram uma maletinha pra ela de barras de ouro também. E sabe o que eu acho engraçado também, quando o pessoal ficava tentando adivinhar onde que tava, né? Levava a pessoa no lugar e falava, onde que você tá? Como que era pra você? Você ficava assustada quando acontecia essas coisas? Nossa, eles vendavam a gente, colocava o fone e a gente... E é muito difícil, não sei se você já experimentou, se o senhor já experimentou isso. Alguém guiando pelo braço, assim. De vez em quando é assim, porque eu às vezes não enxergo muito bem, né? A grau do óculos não funciona, mas não chegou a tampar tudo, não. A gente não sabe se a gente põe o pé assim, se vai ter um buraco, e a pessoa do lado falando assim, pode deixar comigo que eu estou te guiando. E vai. Era difícil. Era lugar... Teve uma vez que eu falava, estamos num sítio, eu estou sentindo um cheirinho de matinho. Foi assim só, o acerto, né? Era só a sensação, né? Só a sensação. É porque a gente fica pensando assim, que essas coisas, o pessoal fala, né, da televisão, que é tudo combinado, né? Aí você pensa assim, porra, mas é tudo combinado. Mas pensa bem, se amarrar lá você, tampar seu olho, não sabe, põe um fone pra você não ouvir o barulho, porra, onde é que você vai saber que você tá no lugar, né? É difícil, pô. Então, eu vi esses negócios, eu ficava pensando, ai meu Deus, se eu fosse sair, eu ia me perder rapidinho. Parece aqueles filmes, né, de sequestro, né? Põe a touquinha na cara da pessoa, a pessoa não sabe nem pra onde vai, né? E geralmente era lugar, né? Essas que tinham que se distanciar do estúdio eram provas de crime, né? A gente não ia pra ver um balé Bolshoi. Era sempre história de crime. Então, eles colocavam a gente em motel, colocavam a gente nos lugares com cheiros estranhos, colocava, e a gente sabia que ali alguma coisa tinha.
Alguma né? coisa errada aconteceu ali, né? Tanto que Coisa teve uma pesada, prova que eu né? coloquei meu baralho na cama, em cima onde o morto tava. Ó, Imagina a vibração, né? imagina o medo que deu depois, né? Mas não, você que é uma pessoa que é do rádio e da TV, porque assim, eu gosto dos dois, mas eu sou muito antigo, assim, eu gosto muito mais de rádio, eu gosto de ouvir rádio de pilha, rádio no carro. Você tem uma preferência? Se alguém perguntasse assim pra você, qual que você mais gosta hoje de fazer? Você prefere fazer o rádio ou você prefere fazer a TV? Eu tô amando o rádio, tô amando, eu tô descobrindo a minha voz também, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Eu gostei também de fazer TV, mas vou te falar, eu sou tímida, o que eu gostava mesmo era de ir pro camarim e eles me transformarem numa princesa. E aí a gente, né, os maquiadores e cabelinho, daqui a pouco tinha lá umas comidinhas, eu falava, gente, por um tempo, por algumas horas da minha vida, eu sou aquilo que eu merecia, entendeu? Aquilo que eu nasci sendo, me descobriram aqui, né? Era muito bom, assim, ser cuidada, ser olhada como se você fosse uma pessoa diferente, sei lá. Era tipo um dia de princesa do Gugu, né? Isso. Agora, quando eu assistia a televisão que tinha o Gugu ainda na SBT, eu falava, porra, será que não deve fazer um dia de príncipe as pessoas mais velhas? Mas ele não fez, aí eu fiquei com vontade de ser príncipe lá do programa, nunca me chamaram. Eles te transformam, sabe que lá o pessoal da gostar, maquiagem é muita televisão. Vou falar, viu? Vocês que paqueram gente de televisão, pede pra pessoa tomar um banho quando chegar lá. Desmonta, né, da maquilagem. Tira a lente colorida. Tira como é que chama? Tira o bebê, o aplique. O aplique. Aí vai tirando. O dente é fixo. Aí você, por quê? Porque eles pintam você, só falta pincel. Sabe como eu descobri? Um dia que eu fui abraçar o Celso, eu sou baixinha e o Celso é grandão. Então quando eu abraço, eu pego aqui na barriga dele, ficou o sudário. Eu fui abraçar ele, ficou o sudário, ficou a minha cara destampada na camisa branca dele. Então, cuidado, viu? Que vocês nem tudo que reluz é ouro. Olha, muita maquilagem. Gente, ó, eu vou embora passar minha maquiagem, até que a minha maquiagem venceu, viu, gente? Mas, ó, muito prazer te conhecer. Volte mais vezes aqui no nosso podcast, que viu, fofinho. gente? Grande beijo, gente. Foi. Boa, mestre tio Chicória, como sempre, né? Dando aquela abrilhantada aqui no programa. Eu achei que ele fosse falar do cigarro no ombro aqui, porque... Ele esqueceu, meu pai, meus tios tinham... negócio de usar, eu achava isso maravilhoso. É que eu não fumo, né? Mas se eu fumasse, eu guardaria o cigarro aqui, assim, só pra relembrar os anos 90, quando eu era molequinho. Mas pra você que tá assistindo a gente aqui no nosso Terça Nobre, você que tá ouvindo aí pelo Spotify, né? A gente tá também no YouTube, youtube.com/euribenevento. Você pode se inscrever lá no canal, dar uma forcinha pra gente chegar aí a 1000 inscritos também. Então você que tá ouvindo pelo Spotify, a hora que tiver um tempinho, vai lá no YouTube, Euribenevento, né? youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal e aí você já pode acompanhar em vídeo também esse episódio, tá bom? E para você que tá assistindo aqui pelo YouTube, vai perceber que eu estou aqui no estúdio, pode vir esse estúdio maravilhoso aqui. Você que tem vontade de ter um podcast, de gravar um podcast, não sabia como, de repente chegou o momento aí para você gravar. Porque às vezes a galera quer gravar, não tem câmera, não tem lugar para gravar, porque é difícil mesmo, né? Às vezes você quer gravar em casa, mas a estrutura às vezes não ajuda, barulho de vizinho e tal. Então aqui você tem toda essa estrutura para você gravar, você pode trazer seus convidados aqui, dá pra chegar pertinho do metrô aqui. Você desce na Estação Paraíso, atravessa, já tá aqui no prédio. Então você pode trazer as pessoas aqui com você. Você pode fazer um podcast sozinho. Se você quiser fazer em outro formato também, dá pra fazer. Então assim, segue lá, @estúdiopodevir. Conversa com eles lá no privado do Instagram. Chama, pergunta, preço, horários, como funciona. Que aí você vai chegar num acordo legal pra fazer o seu podcast aqui também no Estúdio Pode Vir. Então você pode vir fazer o estúdio aqui no mesmo, fazer o programa podcast aqui no mesmo lugar que eu tô fazendo aqui, o Terça Nobre, beleza? E aproveitar também para falar sobre a História AIC. Chegando agora, né, final de ano aí, Natal, Ano Novo, você quer presentear a galera, você quer comprar uma coisa bem legal para você, tem um meme agora que a galera tá enchendo o saco, a pessoa vai lá, compra alguma coisa e fala assim, me mimei. Se você quiser se mimar, @História AIC, entra lá que você pode comprar várias coisas legais, acessórios. Entra lá, dá uma olhadinha, tem bastante coisa bacana. Época boa pra comprar presente, o pessoal fica indo no Brás, aquela fila horrível, cheio de gente. Pelo menos você compra pela internet, chega bonitinho na sua casa. @História AIC, segue lá, beleza? E voltando aqui com a nossa convidada especialíssima. Espera aí que eu descobri uma coisa, deixa eu dar um pitaco aqui. Descobri que o estúdio também serve pra cantar. Serve pra cantar. Aí, tá vendo?
A Selena quer fazer um episódio dela cantando aqui. Ela vai falar, eu vou alugar o estúdio só pra cantar. Não, porque é muito bom. Muita Aí. gente precisa disso, quer fazer. Verdade. E acha que só no estúdio de casulo que consegue, mas aqui a gente tem uma outra vibe. De repente uma pegada, grava um acústico, né? uma pegada de uma vibe diferente. Dá pra rolar um negócio Aí. legal. Aqui é muito lindo. Aqui é uma E delícia. ela cantou um pouquinho aqui nos bastidores aqui, já deu, ó, a moça canta bem, aí sim. Mas, Selena, esse papo que a gente teve hoje, né, sobre dar certo com alguém ou não, vai muito mais além, né? Que nem você falou, às vezes a gente tem essa sensação de que não deu certo, mas talvez nem era pra dar certo mesmo. A gente sabe no começo, você forçou. Porque quando a gente tá conhecendo alguém, a gente tem esse negócio, né? Tipo assim, eu vou ser o melhor que eu posso ser pra agradar aquela pessoa. Aí depois que passa a conquista, você relaxa um pouco e começa a ser você mesmo. Não sustenta o personagem. Aí é onde começa a vir as brigas, vir os problemas. Não só eu, pessoa, mas a outra pessoa também, né? Tipo assim, eu tô falando tô me usando como exemplo, mas qualquer pessoa, né? Tipo assim, todo mundo quando tá se conhecendo, tipo, quer dar o melhor de si, ele quer mostrar o seu melhor lado, né? Sim. Não mostra defeito, não mostra às vezes coisas que irritam. Às vezes faz coisa que não gosta só pra continuar agradando. Até o momento que desiste disso, né? Quando começa, que nem você falou, começa a cair a máscara. Mas é uma triagem natural, é que as pessoas não raciocinam. Mas é uma triagem natural você mostrar o seu pior lado logo no começo. Eu digo assim, eu gosto muito de homens corajosos. Então, pra que eu vou ser uma florzinha logo no começo? Então, você já mostra logo. Porque que nem eu tenho meus defeitos que eu conheço. Eu sou uma pessoa controladora. Eu tenho algumas coisas que eu sei que são um pouco complicadas. Mas, no contexto geral, eu tenho uma convivência interessante com as pessoas. E eu tento mudar essas partes, mas você mostrar logo de cara. Primeiro, você tá sendo honesto com a pessoa. Segundo, você tá sendo honesto com você mesmo. Terceiro, você não vai ser chamado de palhaço depois pras amigas que não sustentou o personagem. E já mostra, você faz uma triagem natural. Se a pessoa tem medo de alguém intensa como você, não vai servir pra você daqui 1 ano, não vai servir daqui 2 anos. Não vai melhorar, né? Tampa de bully não dá conta de panela de pressão. Olha só, guarda essa, hein, galera. Mas é o seguinte, pra galera que quer saber um pouco mais sobre você, quer te seguir nas redes sociais, como é que faz? Você tá lá na Vibe Mundial, você tá na Astral TV? Conta pra galera aí eu como tô que em tá todo lugar. os seus trabalhos. Eu tô na Astral TV com o Edu, eu tô na Vibe Mundial, eu tô aqui agora, eu tô amando. Eu tô, que mais? Nas redes sociais, Selena F Oficial, eu não me lembro direito como é que tá, mas o meu Instagram, pode falar o nome de rede? Não derruba o vídeo? Não, tranquilo. O Instagram meu tá na Xeroben por causa da denúncia de uma pessoa que juntou os familiares, as pessoas da família para fazer uma denúncia coletiva e meu Instagram entrou na Xero. Então lá eu não tô tendo muito alcance para vocês me verem. Eu tô lá no TikTok, me aventurando no TikTok, né? E, enfim, vocês me acham, pode ir lá nos Paranormais. Selena Fortuna aparece? Selena F, os Paranormais SBT, daí você pode acompanhar todos os episódios. Daí você vai do 1, porque eram 16 participantes e aquilo foi se afunilando. Então você vai perceber as provas no começo, as pessoas que eram mais seguras de si na espiritualidade, as pessoas... Agora eu considero lá todos vencedores, porque havia pessoas que eram pra ir e desistiram antes de chegar. E pra mim, isso já fala tudo sobre a pessoa. Entendeu? Como é que você desiste de uma coisa antes dela começar? E aí, eu acho que ali também tinha pessoas muito especiais. Todos os 16 participantes estavam de parabéns. E com seus dons e com os talentos incríveis, enfim. Dá pra ver pelo YouTube. Eu tava sem silicone naquela época. Então, vocês vão ver uma pessoa um pouquinho menos arrumada, digamos assim. Maravilha. Então, pra galera que quiser seguir, procura lá, então, Selena F nas redes sociais, os Paranormais SBT. Você que assistiu e tá relembrando agora, então... Procura lá para seguir também, acompanhar os trabalhos da Selena. Selena, obrigado por ter vindo aqui no Terça Nobre. Obrigada. Foi maravilhoso, sensacional, uma aula. Eu ficava olhando aqui e falei, caramba, será que eu tô falando besteira aqui? Porque, né, tanto entendimento, tanto conhecimento aí. Aí eu ficava até sem graça aqui de não ter as palavras certas, mas eu fico muito feliz de você ter vindo aqui no Terça Nobre. Eu fiquei muito confortável, você trouxe coisas que tal... Eu acho... eu não imaginava o que eu ia falar, porque na verdade você estava me conduzindo. Então, quando a condução é boa, a gente consegue extrair o melhor. A gente está com o tempo contado. Uma vez eu fui no podcast
O cara não prestava atenção em nada que eu tava falando. Caramba. E ele perguntava de novo e de novo. Então, Putz. você foi excelente, porque você deixa a gente à vontade, você deixa a gente pensar, ir lá no fundo, buscar as coisas. E peixes, né? Você é peixe, eu sou câncer. A gente tem uma sensibilidade muito aflorada, né? Uhum. Então, foi muito bom estar aqui. Foi Que terapêutico. Que maravilha. Então, fica o convite para você voltar sempre que você quiser. Foi uma honra mesmo receber você aqui. Obrigado, de verdade. Obrigada a você. E muito bom te acompanhar. Obrigada. Galera, Vambora. para você que veio até o final, muito obrigado. Um grande abraço para todos os nossos fiéis escudeiros aqui do Terça Nobre, minha família, meus irmãos, meus amigos. Um beijão para minha mãe, Dona Tânia, te amo. Obrigado, gente. Semana que vem a gente volta com Terça Nobre. Um abração também pro Anderson aqui nos bastidores, que tem uma surpresa aí nos próximos episódios. Fique ligado que ele vai participar também. Tamo junto, galera. Forte abraço. Valeu! Terça Nobre.